do Senhor, eu sou a missionária Jusce Alves. Esse é o primeiro vídeo do nosso novo canal, do canal onde vamos aprender muito, aprendendo a palavra, estudando a palavra. Amém? É o primeiro de uma série para tirar dúvidas sobre Bíblias, dúvidas sobre traduções bíblicas. E esse é o primeiro. No vídeo de hoje falaremos sobre traduções da Bíblia. Você pode se perguntar, qual é a melhor tradução da Bíblia? Existem várias traduções. Eu coloco aqui pelo menos umas 40 traduções da Bíblia. Um leque é muito grande. No entanto, eu acredito que não existe uma única tradução assim que se coloque acima das demais. Algo do tipo, essa tradução aqui é a melhor de todas. Não, existem traduções boas, existem traduções que são ruins. Como acontece o processo de tradução da Bíblia? Existem dois métodos utilizados pelos tradutores, pelos estudiosos da palavra de Deus e das línguas originais. O primeiro método é aquele método que chamamos de equivalência formal, literal. É quando o tradutor ele traduz literalmente, palavra por palavra. Ele está analisando os originais, o hebraico, o grego, e na sua análise, no ato da sua tradução, ele faz uso desse método de equivalência formal. Ele traduz palavra por palavra. Ali no grego encontra-se a palavra coração. E ele traduz literalmente a palavra coração. Para Eva a palavra entranháveis afetos. E ele traduz de forma literal. É palavra por palavra. É o primeiro método. Quais são as traduções da Bíblia que utilizam esse método de equivalência formal? Podemos aqui apontar talvez a mais conhecida, que é Revista e Corrigida, Almeida Corrigida, que, diga-se que passagem, é uma ótima tradução. É a tradução oficial das Assembleias de Deus. Quando você estiver em uma conferência, no seminário, visitando até mesmo uma assembleia, se você não fizer parte, essa é a tradução que prevalece, corrigida e revista e corrigida. É a tradução oficial da Assembleia. E o método utilizado desta Bíblia é o método de equivalência formal, atualizada. Revista atualizada também esse método de equivalência formal. É a tradução literal, tradução palavra por palavra. É um método muito excelente. Talvez esse método tenha seus pontos fortes e seus pontos fracos, mas é um dos métodos utilizados pelos tradutores. O segundo método é aquele que chamamos de equivalência dinâmica. Diferente de traduzir palavra por palavra, o tradutor ele traduz pensamento por pensamento. O exemplo que eu dei aqui, tem salmo que diz, o Senhor fortalece o teu chifre. Ali, dentro do método de equivalência formal, o escritor, o tradutor, ele traduziu literalmente. Dentro do método de equivalência dinâmica, onde não se traduz palavra por palavra, mas pensamento por pensamento, o texto se encontra assim, o Senhor fortalece tua força e não teu chifre. Dentro da cultura, dentro da língua, da sintaxe do texto, o pensamento, quando o autor bíblico ele escreveu essa passagem, esse salmo, o pensamento é que o chifre do animal representa a força do animal. Então, o método de equivalência formal veio a tradução literal e no método de equivalência dinâmica veio a tradução da ideia. Quando o texto diz assim, ele vos amou com entranháveis afetos. Naquele tempo se tinha o seu pensamento de que os sentimentos estavam nas tripas, entranháveis afetos. Então, a tradução de equivalência formal vai traduzir isso literalmente, entranháveis afetos. A tradução de equivalência dinâmica vai traduzir a ideia, que é amava com amor profundo, amava de todo o coração. E todas as duas estão fiéis. As duas estão sendo fiéis ao original. Elas não estão mudando o sentido do texto, tanto a equivalência formal como a equivalência dinâmica, que é um exemplo de traduções bíblicas, traduções da Bíblia que usam métodos de equivalência dinâmica. NVI, nós temos a NVI. A NVI é boa. Temos também, que prevalece nessa linguagem, é a equivalência dinâmica, a NVI.
E a NVT também, nova versão transformadora, é uma das melhores versões que nós temos em português. O processo de tradução acontece em torno desses dois métodos, equivalência formal e equivalência dinâmica. Então aqui você tem equivalência formal corrigida, Almeida corrigida, atualizada e outras traduções. Aqui, entre a equivalência formal e a equivalência dinâmica, você vai ter a NVI, a NVT, aqui prevalece mais uma linguagem entendível, mais contemporânea, e eles traduzem a ideia, o pensamento por pensamento, a NVT. E por fim, no outro extremo, você vai ter as paráfrases. Isso mesmo, não são bem uma tradução da Bíblia. O estudioso foi lá, leu os originais e ali ele colocou a forma como ele entendeu o texto. Esse texto para mim é assim, é uma paráfrase. Ele fez uma paráfrase do texto. Quais são as Bíblias que são paráfrases? Nós temos a Mensagem de Eugene Peterson, é uma Bíblia que não prevalece nenhum método de equivalência formal nem dinâmica, mas é uma paráfrase. A outra Bíblia é a Bíblia Nova, é a Bíblia Viva, a NTLH, essa daqui, na linguagem de hoje, é uma paráfrase. Você tem aqui uma linha, dessa linha, no extremo equivalência formal, a corrigida. Dentro do nosso exemplo aqui, no simplificando, você tem a NVI, equivalência dinâmica, ou a NVT, e você vai ter no outro extremo uma paráfrase, que é a Bíblia Viva, a Mensagem, a NTLH, a Bíblia Viva, né? A linguagem atual e outras Bíblias aí que encontrando por aí no mercado. E a grande questão é, qual tradução utilizar? Eu já deixo aqui um conselho. A princípio, muito importante, amigos, jamais utilize nos estudos bíblicos de sua igreja uma paráfrase. Você não vai levar a sua Bíblia Viva, a sua Bíblia Mensagem de Eugene Peterson, a Bíblia NTLH. Você não vai levar, ministrar, para ensinar no púlpito, para pregar na igreja. Você utiliza esse tipo de tradução para fazer uma leitura devocional em casa ou uma leitura comparativa. Você está lendo um texto aqui na corrigida, aí você pode fazer uma leitura comparativa. Você lê na corrigida e lê na paráfrase, na Bíblia Viva, na NTLH. Não de todo eu descarto a paráfrase. Não, eu não estou dizendo que ela não presta, que ela não tem utilidade nenhuma, não é isso. Eu estou dizendo que para fins de ensinar no púlpito, na igreja, não se utiliza paráfrase. Você não vai pegar como sua principal Bíblia de estudo. É isso que eu estou querendo dizer, amigos. Dito isso, a dúvida maior, ela recai sobre equivalência formal e equivalência dinâmica. Mas, missionária, qual tradução devo utilizar? Eu leio corrigida, eu utilizo a NVI, a nova versão transformadora. Eu vou dizer a você como eu faço. Percebam que a diferença na linguagem é muito grande. Uma tradução de equivalência formal, que é aquela linguagem rebuscada, aquele palavreado mais difícil. Olha esse texto aqui, que eu anotei aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz assim, vou ler o 16 e o 17, não é equivalência formal, na corrigida. Como a linguagem mais rebuscada, mais clássica. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. O que é redarguir? Corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Aqui é um exemplo de texto na corrigida, equivalência formal. Mas fazendo aqui uma modificação, colando na nova versão, na NVI. Já é uma Bíblia que puxa mais o método de equivalência dinâmica. Pensamento por pensamento. Olha como o texto flui mais fácil. O texto diz assim. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para
nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Versículo 17. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Ou então eu posso colocar aqui uma paráfrase. Veja uma paráfrase. A NTLH. Vamos lá. O texto diz assim. Paráfrase. Cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros e ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos impudir. Veja, que eu usei uma versão de equivalência formal, uma versão de equivalência dinâmica e uma paráfrase. Sabe como eu faço para tirar o melhor proveito de cada tradução da Bíblia? As versões como a corrigida e a atualizada, eu utilizo no meu estudo pessoal. Existe uma diferença de estudo pessoal e devocional. Estudo pessoal é quando você está preparando a comida para servir outras pessoas. É quando eu estou estudando no meu estudo pessoal para ministrar, para ensinar na igreja. Eu utilizo uma versão que vai ser a versão que a maioria das pessoas vai ter. E a versão que a maioria das pessoas tem é a corrigida. É a versão de equivalência formal. Mesmo a linguagem mais rebuscada, já leva tudo mais mastigadinho para explicar às pessoas. Então, eu utilizo para pregar no púlpito a corrigida como atualizada. Dentro do meu devocional com Deus, eu utilizo uma tradução NVI. O que seria um devocional? O ato de ensinar, o estudo pessoal é o ato de preparar comida para servir as pessoas. O devocional é quando eu sento à mesa para comer. Eu não vou servir, eu estou sentando para comer. Eu não uso a corrigida, eu utilizo a NVI. Essa daqui está sendo aqui a minha Bíblia de estudo devocional. A NVT, a nova versão transformadora. A linguagem flui perfeitamente, de maneira que eu não preciso estar parando a minha leitura para buscar entender um termo que eu não consegui absorver, como por exemplo, retagui, jactância. Não tem esses termos tão arcaicos. A linguagem mais contemporânea e a leitura, ela flui naturalmente. Então, eu me utilizo desses métodos, dessa maneira, dessa forma de estudar, a fim de tirar proveito das inúmeras traduções da Bíblia. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, que esse vídeo abra os seus olhos. Qual tradução da Bíblia você precisa adquirir? Um conselho que eu dou aqui é que tenha mais de uma. Tenha corrigida, sempre tenha uma NVI, uma intermediária, uma NVI, né? Uma NVT, e você pode ter uma paráfrase, uma NTLH, que é a Viva, ou a mensagem de Eudine Peterson. E assim você vai poder fazer essa leitura gostosa, comparada, no seu estudo pessoal, quando você for ministrar. Você faz essa leitura comparativa em todas as versões que você tem. E se for um devocional, você utiliza ali uma Bíblia de linguagem mais fácil, a fim de que a leitura flua e você possa gastar mais tempo não pesquisando uma palavra, mas meditando naquilo que o texto ensina. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe ele, né, na sua lista de contatos, inscreva-se no canal, faz aí essa forcinha.